pessoal, está começando mais um Educação em Pauta, o nosso canal direto para falar de educação. E a nossa convidada de hoje, ela é muito especial, não é mesmo, Isabela? É mesmo, William. A nossa convidada de hoje, ela é pós-doutora em comunicação em Portugal, doutora em comunicação pela USP, professora do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Sergipe e diretora da Empresa Brasileira de Comunicação. É claro que a gente está falando da Maíra Bittencourt. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer conversar com vocês. Nós aqui agradecemos e já começamos pedindo para te falar um pouquinho da tua trajetória, né? Porque tem muita história por aí. Acho que eu posso começar falando que eu sou pelotense e que estudei aqui a graduação aqui em Pelotas e que comecei minha trajetória na televisão e a trajetória na comunicação também aqui em Pelotas, ligado à TV da universidade, e por isso também todo o restante da trajetória que vem muito ligado à comunicação pública e à comunicação das universidades. Como a Isabela apresentou no início, né, eu percorri alguns estados do Brasil e hoje estou na EBC, mas sou professora na Universidade Federal de Sergipe, trabalhando sempre com televisão e com comunicação digital e comunicação pública. Legal, super legal. Muito legal. Para começar, então, eu acho que é importante a gente falar para os nossos telespectadores sobre o que é a comunicação pública. Então, a comunicação pública é a comunicação feita a partir de órgãos públicos para a sociedade. Então, a gente tem ainda no Brasil o conceito de comunicação pública um pouco difuso, porque a comunicação privada, principalmente em termos de televisão, chegou antes do nosso país. Não há problemas da comunicação privada, muito pelo contrário, ela é complementar à comunicação pública, inclusive previsto isso na própria legislação. Mas a comunicação pública, ela tem o seu espaço natural. Então, quando a gente fala de rádio e televisão, são serviços essencialmente públicos, que o governo pode conceder a uma entidade privada para que ela faça e preste esse serviço à sociedade. Então, a comunicação pública em rádio e televisão, ela é a comunicação feita a partir de órgãos do governo para a sociedade, com princípios voltados à educação, à transparência pública, o acesso à informação, aos dados de um modo geral, às políticas públicas. E hoje a gente tem no Brasil a EBC fazendo essa articulação, a Empresa Brasil de Comunicação, da Rede Nacional de Comunicação Pública, prevista na lei que cria a EBC e cria também essa articulação com os vários órgãos e instituições para fazer articulação em termos de rádio e televisão. É muito legal. Nesse mesmo sentido, né, Maíra, nós temos essa expansão da comunicação em rede que está acontecendo. Como se dá esse processo? Como é que funciona? Então, desde o ano passado, a EBC vem num movimento de expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública com outros órgãos públicos. Nós tivemos um hiato no Brasil, desde 2016, sem novas consignações a TVs educativas, a TVs e rádios educativas. Então, nesse período, houve uma paralisação de outros órgãos chegando para trabalhar com comunicação pública, principalmente as universidades. Então, existiu uma demanda reprimida do campo público querendo fazer comunicação e se comunicar com a sociedade nas 5 regiões do Brasil, em que não estava acontecendo. Então, a gente encontrou uma forma de agilizar esse processo de consignações de canais e colocar já de imediato esses parceiros públicos dentro da Rede Nacional de Comunicação Pública. Então, são mais de 100 consignações que foram liberadas desde o ano passado até esse ano, e agora a gente entra numa etapa de implantação desses canais, inclusive com a universidade fazendo parte, a Universidade Federal de Pelotas fazendo parte desse movimento de expansão. Então, a universidade consegue um canal a partir dessa parceria e agora com uma política pública a partir do Ministério das Comunicações, chamada Brasil Digital, a gente tem conseguido viabilizar recursos para a implantação, seja por meio direto do programa, seja por complementação de recursos orçamentários que foram feitos por parlamentares dentro desse programa também. Então, a universidade vai ser contemplada com recursos para a implantação do sinal de TV digital aqui no município. Fiquei pensando agora, você falando, né, do percorrer o Brasil para essas parcerias, né? Como é que é? Como é que funciona? Porque imagino que deve ser bem difícil, né, complexo a partir dessa expansão.
Então, a gente tem esse desafio enorme que é de chegar no Brasil inteiro. E nós temos parceiros já no país inteiro. Esse ano nós fechamos a cobertura em rádio e televisão em todas as capitais e estamos procurando os municípios para a interiorização da comunicação. Hoje nós estamos presentes em mais de 2.500 municípios, o que é muito significativo, porque a maioria das redes privadas, elas não chegam em todos esses territórios. Então, a gente tem as 3 maiores que chegam a mais ou menos esse número, ou um pouco mais, e temos as outras redes que não chegam. Então, a gente fala de municípios que não têm produção de conteúdo local e que muitas vezes não tem o sinal de TV digital. Então, nós temos desafios como no estado do Pará, em que a comunicação pública só está na capital. E a gente tem o estado inteiro para chegar com sinal digital de televisão. Então, são muitos desafios diferentes, né? No Amazonas, a gente tem também as dificuldades da região amazônica de distância entre os municípios, que às vezes leva mais de um dia de barco para chegar. E é um estado que a gente tem conseguido avançar bastante. Faltavam somente 10 municípios para cobrir o estado inteiro. E agora, com o anúncio que saiu ainda nessa semana dos novos municípios que vão receber recursos do Brasil Digital, estão esses 10 municípios contemplados. Então, deve ser o primeiro estado a atingir a cobertura total dos municípios. Agora, só ainda no teu questionamento, como é que é para ti, né? Porque isso deve ser muito prazeroso quando se percebe essa expansão e que a gente está conseguindo atingir os nossos objetivos. Para a gente que vem do campo da comunicação pública, já de natureza, é muito gratificante exatamente a gente conseguir construir algo que fica para a sociedade. Então, às vezes a gente consegue fazer outras coisas que são legais, mas elas são momentâneas. Mas implantar emissoras é algo que fica para muitos anos. E é um diálogo que vai se abrir com muita gente. Então, a gente está executando uma política pública, um serviço para a sociedade que vai permanecer durante muitos anos. E isso é muito significativo, porque a comunicação, ela está diretamente ligada com os processos democráticos, com o exercício da cidadania. Então, quando a gente permite que a sociedade tenha acesso às informações, que tenha acesso a uma comunicação de qualidade, a gente também está garantindo, de certa forma, esse exercício da cidadania e a garantia da nossa própria democracia. Perfeito. E por falar nisso, eu queria aproveitar para te perguntar como que funciona a participação social dentro da comunicação pública. A participação social é o grande diferencial entre a comunicação privada e a comunicação pública. Então, a comunicação pública, ela precisa, por natureza, essa abertura à sociedade. Então, como ela está sendo feita de forma pública, ela precisa também ter espaço para participação social, que também é chamado de controle social, previsto lá na Constituição de 88, como controle social para a comunicação, para a educação e para outras tantas políticas públicas que existem no país. Então, na EBC, a gente teve um processo de uma interrupção dessa participação social de forma mais abrangente e institucionalizada, com um decreto que cassou o Conselho Curador ainda no governo do Temer, e agora a gente tem a retomada da participação social. Então, durante todo esse ano, a gente trabalhou com os antigos membros do Conselho Curador que foi cassado, com membros da sociedade civil, com membros da SECOM e da própria EBC, tentando entender qual que seria o caminho dessa retomada a partir do que nós temos posto de legislações vigentes, né? Então, a gente tem alguns entraves ali que a gente não conseguiria superar exatamente, então a gente criou uma estrutura a partir daquilo que era possível. E neste possível foram criados 2 comitês voltados para a sociedade, então um de participação social, diversidade e inclusão, e um outro que é um conselho editorial e de programação, esse já previsto na própria lei. E aí nós abrimos votação popular por meio da plataforma Participa Mais BR. Pela primeira vez, essa plataforma, que ela foi criada pela Secretaria-Geral da Presidência, ela foi aberta para votação e nós tivemos mais de 5.500 votos, então, nos conselhos. Uma participação bastante expressiva da sociedade como um todo. Cada cidadão podia votar com o seu próprio CPF, com o login do GovBR na plataforma, então de uma maneira abrangente, democrática, e também mais uma forma da gente falar para a sociedade sobre a comunicação pública, né? Então, no momento que se engajam as pessoas para fazer campanha, para participar desses comitês, também se fala sobre isso no Brasil afora.
E aí agora a gente tem, então, a homologação desses nomes para começarem um trabalho efetivo e institucionalizado, novamente, da participação social na EBC. E a gente estimula muito que todos os parceiros da rede também façam esse movimento de abertura para a sociedade. Então, que assim que a TV entrar no ar aqui em Pelotas, que ela também possa ter um conselho, um comitê, uma instância que seja aberta aos diferentes movimentos, às diferentes representações da sociedade, para que a sociedade possa dizer aquilo que precisa na programação, participar daquele espaço e se ver, né? Se identificar com aquela programação, entendendo que é ali um espaço do povo como um todo, né? Que o povo precisa se identificar com aquilo que está sendo tratado naquele espaço. Claro, e eu queria aproveitar já para perguntar aqui, além, né, de ser um espaço muito importante para o povo, é um espaço muito importante essas TVs para os estudantes. Como que tu acha que isso ajuda no processo educacional? Exatamente. Eu sou fruto de uma TV universitária e eu sempre friso isso em todos os lugares, em quase todas as inaugurações de novas emissoras, né? De que a gente não é diferente quando a gente inaugura uma TV numa universidade da inauguração de uma obra qualquer, porque uma obra ela vai ser importante, ela vai ter seu significado ali enquanto um laboratório, uma sala de aula, mas uma TV ela cumpre o espaço de educação, da formação dos estudantes e ela cumpre um espaço também de diálogo social. Então a gente está fazendo algo para a sociedade, ao mesmo tempo que faz algo para a universidade, para as ações da universidade e trabalha o ensino e o desenvolvimento de novos jornalistas, de novos comunicadores, que é tão importante, né, para a sociedade como um todo, né? Então, é algo que, quando a gente inaugura uma TV e uma rádio, uma universidade, é algo que é um benefício para todos e é aquele benefício que fica. E aprender na prática, exercitando dentro de uma TV universitária, com acompanhamento dos profissionais que trabalham naquela instituição, dos professores, é um aprendizado muito diferenciado. Então, a gente consegue ter estudantes que passam por uma formação para a comunicação pública, para uma comunicação que ela não tem um viés ideológico, que ela não tem uma formatação específica dentro de algo que alguma emissora específica do mercado vai ditar para aquele estudante se ele não tiver a experiência dentro da própria universidade. Então, a gente forma profissionais de uma maneira mais completa e de uma maneira mais efetiva para prestar serviços à sociedade como um todo. Hoje, Maíra, a gente já fala em TV 3.0, né? Uma realidade que se aproxima para 2025. Eu queria que tu falasse isso um pouquinho para a gente. A TV 3.0, também chamada de TV do futuro, é uma TV desse futuro que não é tão longe assim, próximo, é muito perto. Então, durante todo esse ano, a gente trabalhou junto com o Ministério das Comunicações, junto com as emissoras privadas, com todo o campo da radiodifusão, acompanhando os estudos desenvolvidos pelo Fórum e pensando em processos regulatórios para essa TV 3.0. O Ministério das Comunicações encaminhou essa semana para o presidente a proposta de decreto que vai regulamentar esse novo ambiente da TV conectada. O que muda para quem está lá na ponta, para quem está assistindo? Hoje a gente já tem uma experiência, em quem tem Smart TV em casa, de TV conectada com a internet, de acessar aplicativos que são dos streamings. Só que a diferença é que hoje os canais abertos eles estão escondidos, eles não estão dentro desse ambiente tecnológico e desse ambiente conectado. Com a TV 3.0 a gente vai levar para os canais de radiodifusão, para as emissoras que produzem comunicação em fluxo, esse acesso por aplicativos. Quem vai estar em casa vai ter no próprio controle remoto um acesso mais facilitado aos canais de TV aberta, então vai ter um botão chamado TV e ele vai conseguir clicar ali, ao invés de ficar muitas vezes preso dentro daquele ambiente que ele vê um aplicativo de um streaming e depois vê de outro, ele não sabe nem onde estão os canais abertos, então a gente vai ter uma facilidade maior de acesso aos canais de radiodifusão e quando clicar no botão TV, ao invés de aparecer os números dos canais, vão aparecer os aplicativos com os logos das emissoras. E aí cada aplicativo desses, além da programação em fluxo, vai poder oferecer outros conteúdos, então conteúdos gravados, vai poder voltar, vai poder ter formas de interação com aquele conteúdo. O campo privado tem pensado em possibilidades de acesso a anúncios a partir de objetos que estejam usando na novela ou no comercial, então de poder interagir com aquele anúncio, e nós, enquanto campo público, estamos pensando em serviços para a sociedade, então serviços de
encontrar um posto de saúde, de oferecer uma propaganda direcionada de vacinação para uma área específica que precisa reforçar aquela vacinação, ou para uma área específica de alguma campanha de epidemia, para alertas de emergência, como aconteceu na situação aqui do Rio Grande do Sul, das enchentes. O próprio aparelho televisor, ele vai ter essa conexão por meio de um aplicativo que está sendo desenvolvido com a Defesa Civil. Então, são serviços para a sociedade, os serviços das políticas públicas, do acesso às bolsas, assistência social, também por meio de um aplicativo com esses serviços públicos. Então, junto com os canais de televisão, a gente vai ter essa facilidade de interação com alguns outros serviços e produtos. Nossa, perfeito, né? Isso ajuda muito a nossa população brasileira, né? E é uma retomada também do próprio lugar da radiodifusão, né? Então a gente sabe o quanto que é importante a comunicação para uma nação e o quanto é importante que isso seja feito por brasileiros. Então regulamentar esse espaço da tecnologia também é importante por isso, para que a gente consiga manter os parâmetros que foram conquistas de muitos anos da radiodifusão e da sociedade como um todo. Então manter nesse espaço da TV conectada a obrigatoriedade de jornalismo, a restrição da quantidade de publicidade e outros parâmetros que já são hoje conquistas em lei, né, da própria radiodifusão. São muitos avanços, né? E tá chegando assim, tá tudo muito próximo. Agora nossa entrevista vai acabando por aqui e a gente deixa esse espaço para fazer as tuas considerações finais. Muito obrigada pelo espaço. Acho que é sempre importante a gente falar sobre aquilo que acontece com a própria comunicação. E eu sou muito feliz com a chegada da UFPEL para a Rede Nacional de Comunicação Pública. Espero que muito em breve a gente possa se encontrar de novo e conversar mais uma vez, falando da inauguração já da TV, com o sinal aberto para Pelotas. Muito obrigada pela participação, Maíra. A gente adorou te receber e saber mais sobre o teu trabalho. Obrigada, William, pela parceria de sempre. Agradeço a minha parceira, Isabela, que tivemos esse ano super convidados, pessoas maravilhosas e que trouxeram muita educação. Agradecemos também a equipe, toda a equipe que por detrás aqui está comigo, as nossas coordenadoras, nós temos o técnico, os estudantes, todos que estão aqui trabalhando para fazer um programa cada vez melhor. E no ano que vem a gente se encontra com mais Educação em Pauta.